Bom dia, meus irmãos. Estamos avançando no nosso devocional Experiências com Deus e hoje é o último dia do mês de abril. Dia 30 de abril, estamos encerrando mais um mês, o quarto mês. Na verdade, o nosso terceiro, porque começamos nosso devocional no mês de fevereiro. É um devocional anual, diário, então você pode começá-lo em qualquer dia, em qualquer mês, a qualquer tempo. E o tema de hoje, desta última reflexão do mês de abril, é sofrer pelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24: Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu me alegro por sofrer por vocês e eu completo os sofrimentos de Cristo no meu corpo, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. O ministério, ele custa caro. O servir a Deus e servir as pessoas vai exigir de nós um alto preço, renúncia, sacrifício. Quando o Pai Celestial quis salvar a sua criação do pecado, não havia outra maneira encontrada por Ele a não ser o sacrifício de seu Filho. Então, Evangelho começa com o sacrifício. É o sacrifício de Jesus, Ele é o primeiro modelo. Jesus, Ele abriu mão de sua glória, Ele renunciou à sua majestade e Ele se humilhou. Ele se encarnou, veio como homem, sofreu, morreu, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, o próprio Jesus, ele é o nosso modelo de renúncia, de salvação. E nós precisamos também estarmos dispostos a tomarmos a cruz de Cristo. O devocional, ele continua dizendo: as Escrituras nos dão uma ilustração do preço que o Salvador pagou pela nossa salvação. Isso está em Isaías capítulo 53, 3, que diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Ele era um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em alta estima. Se Cristo é o nosso modelo para o ministério, você não pode evitar ir para a cruz em favor das pessoas. A salvação custou um alto preço, e se nós vamos tomar nossa cruz e seguir Jesus, precisamos estar preparados para ir com Ele ao lugar de sofrimento, se preciso for, para levar a salvação para as pessoas. Se o nosso alvo é levar pessoas a Cristo, precisamos estar dispostos, como Ele, a nos arriscarmos à rejeição. Ele foi desprezado. As pessoas poderão nos desapontar, não entender os nossos motivos, até mesmo nos desprezar e nos perseguir. Nosso Salvador não permitiu que o sofrimento o impedisse de ser usado por Deus para trazer salvação àqueles que Ele ama. O amor pelo seu Pai proveu toda a motivação que era necessária. Então, nessa missão do Evangelho, o Evangelho que é renúncia, que é o sofrer, o Evangelho, o ministério custa caro, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. A nossa motivação está no amor ao Pai. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais amamos a sua obra, quanto mais amamos a Jesus, mais motivados nos sentiremos na nossa missão aqui, que é pregar o Evangelho, que é fazer discípulos. E isso custa caro, e isso exige uma renúncia. Você precisa tomar a sua cruz. Eu fico muito preocupado porque hoje em dia o Evangelho, pregar o Evangelho, para muitas pessoas se tornou um sinônimo de simplesmente um hobby, algo que fazemos nas horas vagas, algo que não nos custe muito. As pessoas hoje, os cristãos hoje,
eles têm perdido essa noção do preço, do sacrifício, do choro. Eles têm perdido essa noção de que nós precisamos muitas vezes renunciar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz, precisamos nos envolver. É o ministério do sofrimento, é o ministério da cruz, é o ministério onde muitas vezes seremos desprezados, mal interpretados, perseguidos. É o evangelho que causa muitos sofrimentos. É claro que existe uma alegria indizível em ver pecadores sendo salvos, redimidos, há uma coroa, há uma recompensa, há um galardão guardado para nós, mas o evangelho, ele começa com sofrimento, com morte. Jesus Cristo tomou a sua cruz. Você está passando por dificuldades por causa do ministério para o qual Deus o chamou? Tem começado a pensar se o preço que está pagando é alto demais? Reflita sobre o preço que Deus estava disposto a pagar para lhe dar a salvação. Você não é grato por Ele querer fazer tudo o que era necessário para que você fosse salvo? Você não se ajuntará a Ele para fazer o que for preciso para levar a salvação aos que estão ao seu alcance? Então, existe esse preço, o sofrer pelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz isso, aqui nesse texto de Colossenses: eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Então, que possamos ter essa mentalidade, precisamos entender o que é de fato o Evangelho, O Evangelho é boas novas, é boas notícias, notícias de salvação, mas o ministério, ele custa caro. Se envolver com o reino de Deus, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto, não é digno. Ou seja, existe uma renúncia, existe um preço, existe algo que nós precisamos nos dispor. Isso vai custar caro. Às vezes você vai sair do seu conforto, da sua zona de conforto, você vai precisar pagar esse preço, porque Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de sofrimento. Jesus Cristo é o nosso modelo de renúncia. E todos aqueles que desejam servir as pessoas, amar as pessoas, também precisarão sofrer por essas pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e que o amor de Deus seja a nossa principal motivação para continuarmos avançando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, em nome do Senhor Jesus.